ter muito sucesso. Muito obrigado, Rogério, pela sua participação, porque nós vamos agora ao vivo com você mesmo, Rogério Costa. A Secretaria de Estado da Segurança Pública, neste exato momento, realiza uma entrevista coletiva para apresentar detalhes da Operação Delivery, aquela operação que nós mostramos no primeiro bloco, no cumprimento de mandados de busca e apreensão na parte alta, nos bairros da parte alta aqui na nossa capital. Rogério, é com você. 24 mandados de prisão. Muito obrigado a você, Viderlan, muito obrigado. Nós estamos aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública, na área central da capital. Estamos no salão de reuniões, onde o secretário Flávio Saraiva, acompanhado do seu staff, da Polícia Civil e Polícia Militar, está trazendo detalhes, iniciando nesse momento a entrevista coletiva com os atores que participaram dessa operação, denominada de Delivery, quando 38 mandados de prisão e de apreensão, 11 de mandados de prisão foram cumpridos, outros de busca e apreensão também nos bairros do Benedito Bento Santares, Santa Lúcia e Cidade Universitária aqui em Maceió. Vamos acompanhar os detalhes desse relato que está sendo feito inicialmente pelo secretário Flávio Saraiva. E depois com o doutor Igor Diego, que vai passar detalhes dessa operação. Objetivamente, vamos iniciar com o delegado Xavier. Delegado Gustavo Xavier. Eu serei breve, mas as minhas palavras farão referência às diretrizes estabelecidas pelo secretário Flávio Saraiva, que tem por objetivo o seguinte: a preservação da vida, né? Ele determinou que as forças de segurança pública se empenhem para que esse ano nós possamos fazer o melhor número da série histórica de todos os tempos. Então, desde 2013, essa série histórica ela vem sendo analisada, computada estatisticamente pelo nosso núcleo de estatística e análise criminal. E essa é mais uma operação para que a vida da sociedade seja preservada. E para que essa vida ela seja preservada, se faz necessário que nós combatamos diretamente o tráfico de drogas, as organizações criminosas e que nós façamos o emprego de delegacias especializadas de combate aos homicídios. Então, em todo o estado de Alagoas, a Polícia Civil, a atribuição principal para esse ano de 2025, ela fará referência, terá relação com a investigação dos crimes de homicídios. Tudo isso determinado pelo secretário Flávio Saraiva. E, no contexto atual, a Operação Delivery foi deflagrada com esse propósito, para que nós possamos combater o tráfico, que tem uma relação muito direta com a vida das pessoas. Então, é esse o objetivo: preservar vidas, combater o tráfico de drogas e prender pessoas envolvidas diretamente com as organizações criminosas. Essa é a missão e nós a cumpriremos da melhor maneira possível. Muito obrigado. Senhor secretário, agora o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas. Coronel Paulo Amorim. Diego, comandante César, comandante Soares, amigos da imprensa, sociedade alagoana. Quero apenas reforçar, concordar, corroborar com as palavras do nosso delegado-geral, doutor Xavier. Hoje vivemos uma segurança pública integrada, bem coordenada, bem capitaneada pelo nosso secretário, doutor Flávio Saraiva, e por todos nós, nas nossas forças auxiliares, que auxiliam o secretário. E o objetivo maior dessa operação, com muita propriedade, falou o doutor Xavier, o objetivo maior foi salvar vidas, prender traficantes, onde tem tráfico de drogas, tem uma ligação com o homicídio. Então, quando a gente combate o tráfico de drogas, a gente salva vidas. Quero parabenizar o doutor Igor Diego e todos os delegados e comandantes da nossa corporação envolvidos nesta grande operação Delivery, que no êxito dessa operação, porque hoje vivemos uma segurança pública integrada. Parabéns a todos. Devolvo a palavra ao nosso secretário, doutor Flávio Saraiva. Doutor Flávio Saraiva passa para o delegado Igor Diego, que é o diretor da DRACO, Delegacia Especializada da Polícia Civil. Agradecer todo o apoio que o secretário de Segurança Pública, doutor Flávio,
tem dado para que a gente possa realizar esse tipo de trabalho. A Secretaria de Segurança Pública tem realizado um trabalho impecável aqui com a inteligência. Diversas investigações são coordenadas aqui pela Secretaria através do delegado Gustavo Henrique, que no momento não está aqui, mas ele foi muito importante nessa investigação. As mesmas palavras eu transmito para o delegado-geral da Polícia Civil, doutor Gustavo Xavier, que tem dado todo o arcabouço necessário para que a Draco consiga desenvolver suas atividades. É uma atividade que exige muito dos servidores, constantemente realizar operações, fazer investigações complexas, e a gente só consegue fazer isso porque tem o apoio do secretário e do delegado-geral, no caso da Polícia Civil. Parabenizar o comandante-geral da Polícia Militar, meu amigo Paulo Amorim, por conduzir a Polícia Militar com esse entusiasmo e a gente conseguir fazer essa integração que é tão importante para a segurança pública de Alagoas. Os comandantes César e Soares, obrigado aí por todo o apoio. E agora eu vou falar um pouco sobre a Operação Delivery, que foi deflagrada no dia de hoje. Nós começamos essas investigações há um ano. Essas investigações começaram em junho de 2024, cujo objetivo era verificar os fornecedores de droga sintética na parte alta da cidade de Maceió. E verificamos que, durante as investigações, dois grupos acabaram tendo ligação aí no tráfico de drogas. Um grupo era destinado a, sobretudo, distribuição de drogas sintéticas. Essas drogas chegavam em Maceió pelos correios, muitas vezes, em embalagens com outros produtos. Uma pessoa pegava essa droga nos correios e fazia a distribuição por toda a cidade de Maceió. Essa entrega era feita por motoqueiros que faziam essas entregas nos locais determinados, e também tínhamos um proprietário de uma farmácia aqui na parte alta da cidade que comercializava medicamentos de maneira ilegal. Rufinol, que hoje é considerado droga, por isso que é tráfico de drogas, não pode ser vendido mais aqui da maneira que estava sendo. Esse indivíduo, além de comercializar de forma ilegal esses medicamentos e outros também que são de tarja preta, ele estava fazendo falsificação e comercialização de atestados médicos. Na operação de hoje, nós apreendemos carimbos e receituários com o nome de outro médico, que é um cardiologista. Esse médico, a princípio, não tinha conhecimento de que esses atestados estavam sendo confeccionados em seu nome. Todo esse material foi levado para a Draco. A prisão em flagrante desse dono de farmácia foi realizada pela Draco. Além da prisão em flagrante dele, nós tivemos mais 4 prisões em flagrantes. Tivemos apreensão de arma de fogo, munições, apreensão de vários tipos de drogas que estão passando ali no painel. E essa operação ela foi importante porque é um tipo de droga que nem toda a população conhece. E aí fazer esse tipo de trabalho, recolher esse material é muito importante para que a gente não permita que em Alagoas esse comércio avance. E para isso também, por se tratar de uma farmácia, um local que é um ponto comercial, contamos com o apoio da Vigilância Sanitária para que verificasse toda a documentação, verificasse toda a regularidade desse ambiente, e lá a Vigilância Sanitária verificou que tinha diversas irregularidades e também que esse tipo de medicamento não poderia estar sendo colocado ali na farmácia. Além dos medicamentos estarem na farmácia, também estavam em um quarto na residência do dono da farmácia, local que também não poderia estar da maneira que estava acondicionado. Então, tudo isso foi visto tanto pela Vigilância Sanitária quanto pela Draco, e para isso nós realizamos o flagrante e só fez trazer um arcabouço probatório ainda maior para a investigação, que já é bem robusta
e que por conta disso a gente teve o objetivo no dia de hoje de cumprir 24 mandados de prisão. Desses 24, hoje nós só conseguimos localizar 10 pessoas, ou seja, estamos aí com vários foragidos, mas as nossas equipes ainda continuam nas ruas para que a gente consiga, ou no dia de hoje, ou no tempo mais próximo possível, finalizar com a prisão de todos esses indivíduos. E a outra organização, o outro grupo que acabou se conectando durante as investigações, era um grupo do Bom Parto. Esse grupo já é voltado mais para a venda de cocaína e de maconha. Esse grupo aí, durante as investigações, nós vimos que eles estavam trabalhando lá de maneira bem organizada, inclusive com olheiros fazendo escala de 12 horas. Esse pessoal fazia a comunicação sempre que via algo estranho entrando nos bairros, sejam carros descaracterizados, seja as forças policiais, dando, eles chamam de dar o toque. Então, eles recebiam esses pagamentos com drogas. Eles recebiam drogas e tinham a função de comercializar para que tivesse sua lucratividade. Além das escalas que ficaram bem evidentes durante as investigações, eles também recebiam valores para alimentação durante a sua escala de trabalho. Então, mostra que o crime tem tentado se organizar e esse trabalho que é feito a médio e longo prazo de uma investigação robusta, ela é fundamental para que a gente prenda esses indivíduos e a gente consiga fazer com que eles passem um bom tempo preso. Se a gente não tem um arcabouço probatório importante, logo eles estarão na rua novamente. Então, essas investigações mais longas, de médio e longo prazo, elas são importantes para que a gente consiga tirar esses indivíduos efetivamente de circulação. Então, doutor Flávio, uma operação muito importante que foi realizada no dia de hoje e é uma operação, como o senhor falou, que tem o objetivo de atender a Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que é a Renorcrim, é uma rede do Ministério da Justiça, e hoje está sendo apresentado todo um balanço nacional em todos os estados do país de operações que foram realizadas no período dessa operação da Renorcrim. Hoje é apenas o último dia da operação Renorcrim, mas nós tivemos aí cerca de 15 dias de operação da Renorcrim, onde diversas pessoas foram presas em decorrência de integração em organização criminosa. Basicamente é isso, eu vou passar a palavra para o doutor Flávio para as demais considerações. Já estamos aqui, gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Sou Rogério Costa, da TV Gazeta News, nós estamos ao vivo. Naturalmente que essa questão de drogas consideradas comuns, cocaína, maconha, é algo corriqueiro. Mas essa questão da droga sintética, aqui em Alagoas, é algo absolutamente novo. A gente não é muito comum, a gente não encontra esse tipo de material, vamos colocar assim. E a forma como isso foi trazido para cá, pelos Correios, é isso mesmo? Os Correios oficialmente trouxeram essa droga sintética para cá? Eu gostaria que alguém respondesse. Sim, durante as investigações, isso ficou bem demonstrado e importante dizer, doutor Flávio, que hoje os Correios, eles são os nossos parceiros, né? Os Correios, quando percebem aí a colocação de qualquer mercadoria que pode ser considerada ilegal, comunica à Secretaria de Segurança Pública e, através disso, a gente consegue fazer esse trabalho e foi assim que começou o trabalho com a participação também dos Correios. Então, é um trabalho que exige tempo para que a gente consiga descobrir quem são esses destinatários de verdade, mas o trabalho foi feito, foi realizado, e com relação a essas drogas sintéticas, elas estão ficando cada vez mais comuns no país inteiro, sobretudo para festas, baladas, esse público que busca uma balinha ali para se divertir durante essas festas. E como o estado de Alagoas é um estado que vive muito do turismo, essas drogas elas têm começado a ter uma saída grande aqui. E é por isso que nós temos essa preocupação de combater qualquer criminoso que esteja traficando esse tipo de droga. O Adson Corrêa, da TV Ponta Verde SBT, nós estamos ao vivo para toda Alagoas agora. A pergunta é,
diante as irregularidades apontadas e que contou também com a vigilância sanitária do município. O estabelecimento ele foi lacrado, o que de imediato foi... Vi que remédios tarja preta ali foram apreendidos e se o médico que tinha um carimbo falso foi comunicado, se ele tem algum envolvimento nessa situação toda e quais foram os crimes cometidos. Eu vi estelionato, aí eu vi uma série de outros crimes que possa detalhar para o povo de Alagoas sobre essas 11 pessoas presas até o momento. Sim, com relação à farmácia, a parte criminal, que é a parte realizada pela polícia, é no sentido de fazer a apreensão desses medicamentos, e esses medicamentos foram apreendidos pela polícia. Também foi apreendido material de carimbos, receituários, como eu falei aqui, falsos, e por conta disso ele foi enquadrado aí pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, uma vez que ele era um dos principais distribuidores de drogas dessa natureza, aqui na parte alta de Alagoas, de Maceió, melhor dizendo, e também ele foi autuado por falsificação, crime de falsificação, uma vez que ele estava fabricando, na verdade, esses atestados médicos. Entramos em contato com o médico, a princípio, ele disse que não tinha conhecimento, é um cardiologista, já é uma pessoa de idade, e nós ainda não fizemos a oitiva dele formal para saber dessa situação. Então, o enquadramento jurídico é esse, e a questão da farmácia, dela ser lacrada, fechada, já é uma infração administrativa, e essas providências serão tomadas pela vigilância sanitária. Muito bem. Aí são alguns detalhes a respeito da operação Delivery, cerrada coletiva, cerrada, portanto. Realmente um trabalho importante feito pela Secretaria de Segurança Pública. Naturalmente que conseguindo tirar de circulação, né, drogas sintéticas e também remédios, né, tarja preta, que estavam sendo utilizados de forma indevida, de forma fraudulenta, sem suporte verdadeiramente médico. E, sem dúvida, essa ação se soma a todo esse esforço nacional, todo esse esforço no país, de conseguir levar, né, à frente esse combate ostensivo que existe hoje em relação às drogas, ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas em Alagoas. É a colaboração de Alagoas para o Brasil dentro dessa operação nacional, delegado Igor Dio. Sim, Alagoas hoje tem sido um estado que tem ganho uma posição de destaque nacional no combate às organizações criminosas, e na operação de hoje consagra o encerramento do período da operação da RENORCRIM, que é a Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e Alagoas dá uma importante contribuição para o país. Nesse momento, equipes estão nas ruas para cumprir os demais mandados, que ainda não foram cumpridos. Há pessoas que são consideradas fugitivas nesse momento. Sim, as equipes ainda estão nas ruas, e todas as pessoas que não foram localizadas até o presente momento são consideradas foragidas. Mas, pelo trabalho que a experiência que a gente tem, a gente acredita aí que hoje, no mais tardar amanhã, todos ou praticamente todos vão estar presos. Bom, é muita gente para ser ouvida, né? Sim, muita gente para ser ouvida, isso faz parte do nosso trabalho. Temos uma estrutura, como eu falei, que hoje é nos dada pelo delegado-geral, pelo secretário de Segurança Pública. Então, com relação à estrutura, nós não podemos reclamar, e por conta disso nós temos aí todo um trabalho aí de investigação, de oitivas, que vai durar aí o dia todo e a semana inteira ainda. Havia um esquema de entrega, delivery, na porta, na casa das pessoas que compravam isso? Exatamente, e o proprietário da farmácia, bem como outros fornecedores, recebiam esse pedido e mandava a realização, fazer a entrega por meio de motoqueiros, e muitas vezes por aplicativos de comidas. Então, havia toda uma estrutura, né? Sim, toda uma estrutura. Era um grupo organizado que tinha todo um planejamento aí comercial para atender os seus clientes. Efetivamente uma organização criminosa. Efetivamente uma organização criminosa, todos foram atuados por organização criminosa, tráfico de drogas, e para esse dono da farmácia também foi autuado por venda ilegal de medicamentos proibidos e por fabricação de atestados médicos. Bom, quem compra drogas ilícitas, naturalmente, pode responder por isso. Mas quem compra remédios, mesmo que, diante de toda essa situação, por meio de uma fraude, com atestados
que não existem, né, utilizando o nome de terceiros, de outra pessoa, também está cometendo um crime? Sim, também está cometendo crime. Todo mundo que se encontra nessa cadeia, seja fornecedor, consumidor, são consideradas pessoas que contribuem para a prática do crime, então respondem por eles. Muito obrigado. Rogério, Estamos sempre à disposição. Muito grato. Rogério, Pois não, deixa eu Vidarlan, pode aproveitar falar. esse momento que você está conversando com o delegado Igor Diego, porque isso também traz um resgate quando estamos falando de atestados falsos, Rogério, e com essa sua brilhante participação, de um caso que ocorreu no final do mês de março, numa UPA lá na parte alta de Maceió, em que uma médica denunciou também o uso de atestados falsos. Eu acredito que você também tem recordação dessa história. Ou seja, isso para mim, como cidadão, Rogério, isso traz uma certa... me deixa apreensivo, com medo desse crescimento do número de situações como essa organização criminosa agia, principalmente na parte alta, porque estamos falando de Antares, Benedito Bentes, e eu gostaria que você falasse ou trouxesse alguma informação se isso também acabou desencadeando, foi mais um motivo para a operação deflagrada de hoje, se é uma prática recorrente, por exemplo, essa aqui dentro de Maceió, que a polícia, a segurança pública detectou para poder até chegar nessa operação hoje, denominada como Operação Delivery, Rogério. Bom, como o próprio delegado Igor Diego citou, Vidarlan e telespectadores, essa operação vem sendo gestada, vem sendo planejada há um ano aproximadamente. E não faz muito tempo, né, que ocorreu esse caso que você lembrou, né, da utilização de registros falsos, de atestados falsos, e nós estamos falando de emissão de receitas médicas falsas. Né? Naquela oportunidade, nessa que você citou, eram atestados médicos falsos. Pelo menos que eu lembre. Verdade. E agora, esse caso envolve a emissão de receitas obrigatórias e retenção obrigatória para a venda de medicamentos, como se fosse para tentar justificar tudo absolutamente ilegal. Quer dizer, é algo que preocupa bastante. Outra coisa que chama a atenção é a presença aqui de drogas sintéticas, drogas que são produzidas em laboratório, drogas que passam por todo um conhecimento de química, né, de pessoas que habilitadas na área de química para produzir essas drogas sintéticas que são utilizadas por algumas pessoas. E realmente preocupa isso, tanto que toda essa cadeia, a partir da determinação dessa organização criminosa, era de trazer essas drogas para cá pelos Correios, utilizando a postagem oficial dos Correios. Foi a pergunta, é o que realmente que você chama a fez, atenção. né, Rogério? Foi em cima da pergunta que você fez, você disse os Correios, né? Chegou a citar exatamente os Correios sobre essa situação, que eu achei que foi um momento muito oportuno também, até porque com a participação de um órgão sério como os Correios numa situação como essa, a coisa ganha outros desdobramentos, inclusive a entrada da Polícia Federal numa situação Sem dessa. dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma operação federal, é uma operação que vem através de Brasília e que esteve sendo realizada em todos os estados, praticamente, da federação, entre eles Alagoas, e cujo resultado, né, está aí, são 34 mandados, 10 já foram cumpridos, há ainda mandados de prisão a serem cumpridos, estão sendo buscados agora as pessoas que serão responsabilizadas, que são alvo desses mandados, e a polícia ainda não terminou a operação delivery. Ela ainda continua, foi feito apenas aqui um balanço parcial com a apreensão de drogas, maconha, cocaína, até haxixe também, e drogas sintéticas. Trata-se de uma grande rede de distribuição e venda de drogas, tráfico de drogas aqui em Alagoas. Muito obrigado, Rogério, pelas suas informações. Em cima do lance, como sempre, trazendo a informação e atualizando aqui os nossos internautas e telespectadores também, pelos assinantes Net Claro no canal 525, Rogério, aqui na Gazeta News. Abraço, Vidarlan. Mais detalhes ao longo da nossa programação no período vespertino. Um grande abraço. Pois é, entrevista que o Rogério trouxe em tempo real, né? Em primeira mão aqui também, né? Já que estamos acompanhando ao vivo neste finalzinho de manhã, início de tarde, são 12 meio-dia, né? 19 minutos aqui em Maceió. E estamos trazendo essa entrevista coletiva com o Rogério Costa, com o nosso Eliel, né? Também trazendo nas imagens todos os detalhes de mais um dia movimentado aqui em Maceió, com o cumprimento desses mais de 30 mandados de busca e apreensão e mandados de prisão também na Operação Delivery, deflagrada pela Segurança Pública do Estado de Alagoas, com a operação nacional, mas que colocou em alguns bairros de nossa Maceió aqui esse efetivo da polícia, da Segurança Pública, como o Complexo Habitacional Benedito Bentes,
Antares, Santa Lúcia e Cidade Universitária na manhã de hoje, com o cumprimento desses mandados. Nós aqui ficamos às vezes imaginando, né, como o crime de fato é organizado, porque os caras eles ganham dinheiro até com atestados médicos falsos, meu irmão, e utilizando delivery, né, ou seja, os motoristas de aplicativo para poder fazer esse serviço. Fica difícil, né, da polícia, por exemplo, encontrar essas pessoas, já que isso é uma atividade que tem crescido bastante e quanto maior é a atividade, mais difícil fica a ação da polícia. Mas, como diz aquele verso da música, não existe crime perfeito. E está aí mostrando mais uma vez que a ação da segurança pública pode ser uma ação pequena para proporcionalmente esse fluxo de drogas aqui em Alagoas. Tem sido um fluxo que todos os dias tem conseguido destaque aqui na nossa programação, mas que não deixa de ser uma operação muito eficiente e que precisa ser apoiada pela sociedade. Já que estamos falando de